Você já se sentiu exausto, mesmo correndo atrás do dinheiro? A Bíblia, ela nos ensina que trabalhar sem parar pode custar mais do que nós pensamos. Oi, gente, como que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre o descanso. Hoje nós vamos falar como o descanso planejado, ele não é apenas espiritual, mas ele também é estratégico, especialmente para construir uma vida financeira sólida. Por mais que a maioria das pessoas falem que você tem que estar o tempo inteiro correndo atrás do dinheiro, que você tem que estar o tempo inteiro trabalhando, não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que nós precisamos ter um descanso. O descanso, ele é um princípio espiritual e também da produtividade. O descanso, ele é a parte do plano de Deus, que Deus nos criou sim para trabalhar, mas também para a gente parar, refletir e se renovar todos os dias. Então, quando nós descansamos, nós tomamos decisões mais sábias sobre o dinheiro, reduzimos os desperdícios, os gastos impulsivos e nós protegemos a nossa saúde, a nossa energia, que são essenciais para a produtividade. Muito mais do que a gente só correr atrás do dinheiro, é importante esse tempo de descanso. Muita gente acaba trabalhando demais e tenta compensar o tempo com a família com recursos financeiros, tenta compensar o tempo do filho com o filho comprando coisas. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que nós precisamos trabalhar, mas nós também precisamos descansar. O versículo que hoje nós podemos citar com base nisso é o Salmos 23 e o versículo 2, que fala: Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente em águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Então, planejar as pausas e descanso é tão estratégico quanto planejar os seus investimentos, quanto planejar quanto que você vai trabalhar a mais para ter mais recursos financeiros, como planejar o que você vai fazer. Então, ter essas pausas é fundamental. O descanso, ele é necessário e ele também é estratégico para que você consiga se manter ativo, para que você consiga se manter saudável. Planejar as pausas de descanso, além dele ser estratégico, ele também vai te ajudar a ter uma visão melhor daquilo que você está fazendo, uma visão melhor de como você pode melhorar os seus recursos, o que você pode fazer e aumentar assim a sua produtividade. Como o excesso de trabalho, ele afeta muito as nossas vidas e as nossas finanças, porque trabalhar sem parar gera estresse, leva a decisões financeiras que causam mais exaustão, as decisões financeiras são ruins, e isso vai impactar totalmente na sua produtividade, na sua criatividade. Além, claro, da negligência que você vai ter com outras prioridades, com a sua família, com o seu tempo de descanso. Então, muito mais do que apenas parar para descansar, é eu entender que o meu descanso vai fazer com que eu produza muito mais no próximo dia. Então, eu preciso ter esse momento de descanso, entender que, como Salmos diz aqui, o Senhor, ele nos faz deitar em verdes pastos e ele nos guia mansamente nas águas tranquilas. E eu acho que não tem nada melhor do que a gente estar tranquilo, a gente estar em paz. Então eu deito nas águas tranquilas, é como se eu não estivesse me preocupando com nada, porque tudo aquilo que é para mim fazer eu estou fazendo e esse momento é o momento que eu posso descansar. Se eu não descanso, eu vou ter negligências nas minhas prioridades. Eu não vou saber exatamente o que eu preciso fazer. A Bíblia fala em Salmo 127 que é inútil você será levantar de madrugada, repousar tarde, comer um pão de dores. O descanso, ele é um investimento. Ele é um investimento em você, ele é um investimento na sua família e também no seu futuro financeiro, porque descansado, as decisões serão muito melhores. Muita gente critica sobre o sábado, né? Porque que muita gente descansa no sábado. Mas Deus nos criou e diz que no sétimo dia Deus descansou. O sétimo dia, o descanso, ele não tem um dia certo. Vai ser o dia que eu planejei para descansar. Então, dentro da minha realidade, dentro da sua realidade, porque cada pessoa tem uma profissão, tem um trabalho, muitas vezes o trabalho dela exige que ela trabalhe sábado, exige que ela trabalhe domingo, mas durante a semana ela vai planejar essa uma folga, né? Ela vai planejar esse descanso. Então, indiferente de que dia eu vou ter esse descanso, o importante é eu ter esse planejamento para descansar nesse dia. Então, reserve sim um dia para você descansar, para você fazer uma reflexão de tudo aquilo que está acontecendo.
quando nós fazemos essas pausas diariamente para organizar não somente a nossa vida, o descanso, nós também vamos conseguir organizar os nossos gastos, revisar as nossas metas e planejar o nosso futuro, ter um tempo melhor com a nossa família. Eu vou estar descansado para aproveitar a minha família, eu vou estar descansado para realmente conseguir voltar a trabalhar já mais animado e mais produtivo. Então eu preciso me desconectar do trabalho nesse meu dia de descanso. Porque quando eu fico sempre conectado com o trabalho, eu vou estar com excesso de pressão com relação ao dinheiro, porque a maioria das pessoas elas trabalham mais para quê? Para ter mais recursos financeiros, para ter mais dinheiro. Então eu estou ali sobre aquela pressão e o cuidado, tipo o excesso de querer fazer mais para ter mais recursos financeiros. Mas eu preciso sim trabalhar com sabedoria, tendo esse tempo de descanso. Então, o planejamento financeiro e o descanso, ele vai te ajudar a ter decisões mais conscientes e resultado mais duradouro. Eclesiastes 3:1 também fala: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tem tempo de plantar, tempo de colher, tempo de deixar aquilo que se foi. Então, tem um tempo para todas as coisas e tem o tempo onde eu vou planejar o meu descanso. O planejamento financeiro, ele precisa também ser um tempo de descanso e sem culpa. Quando eu já tenho ali uma organização, um planejamento, eu não preciso ficar correndo tanto atrás do tempo, atrás do dinheiro. Por quê? Porque eu tenho consciência de como está a minha situação hoje e o que eu posso fazer realmente para melhorar. Muitas vezes eu vou precisar sem trabalhar mais do que eu estou trabalhando hoje, mas eu preciso reservar um tempo para esse descanso. Então, quando você organiza as suas despesas, as receitas, você vai poder descansar e sem comprometer a segurança financeira, porque você está sabendo ali exatamente quanto que está entrando, quanto que está saindo, você está se organizando, você se organiza e você consegue descansar melhor. Quando a gente fala do dinheiro, ele não é somente o recurso do dinheiro em si, mas também todas as coisas que causam por causa do dinheiro. Se eu tô gastando mais, eu vou ter que trabalhar mais, é mais tempo que eu vou ficar fora de casa, é mais tempo que eu não vou descansar. Então, por isso que é importante o planejamento financeiro. Nós sempre voltamos para a mesma fala, para o mesmo assunto, que é o planejamento financeiro. A reserva financeira, ela também vai te permitir fazer pausas sem estresse. Então, você vai ter mais tempo para você conseguir pensar. Às vezes, você quer fazer outra coisa, mas não tem o tempo ali. Se você já tem um recurso que você consegue tirar um tempo e pensar naquilo que você gostaria de fazer, isso vai facilitar e você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Agora, se eu não tenho uma reserva, eu sou obrigada a ficar naquele trabalho o tempo inteiro, porque eu não tenho como sobreviver se eu largar esse emprego. Por isso a importância da reserva de emergência, que a gente fala, a reserva financeira. Eu preciso ter as minhas metas claras, então eu vou dividir os recursos, as necessidades, os investimentos, o lazer. Planejar é mais do que apenas uma ação que eu estou fazendo. Planejar é libertador. Quando você organiza o seu dinheiro, quando você para ali e organiza o seu dinheiro, você consegue descansar em paz e com confiança. Então, descansar, ele é um mandamento e um princípio estratégico. Quando você para descansar, você vai não estar somente descansando, mas também estar se preparando para começar novamente com mais energia, com mais força, com mais disposição. O excesso de trabalho, ele prejudica a saúde, a família e as decisões financeiras. Um dia de descanso é fundamental para que você consiga alcançar os seus objetivos. Então, o descanso e o planejamento, eles caminham junto. Quem planeja, descansa com paz e constrói uma riqueza sólida. Trabalhar sem parar não te deixa mais rico, te deixa exausto. Mas quando você descansa com propósito e planeja suas finanças, você cria um espaço para a saúde, para a sabedoria e para a prosperidade duradoura. É isso que você precisa pensar. Que trabalhar sem parar não vai te deixar mais rico, só vai te deixar mais cansado. E para nós concluirmos, vamos fazer uma oração. Senhor, ensina-nos a equilibrar o trabalho e o descanso. Dá-nos sabedoria para planejar nossas finanças, coragem para parar quando necessário e fé para confiar no seu tempo. Que possamos descansar sem culpa, tomar decisões financeiras sábias e prosperar de forma completa, corpo, mente e espírito. Amém.